Seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Vendas. E hoje, com uma personalidade, Márcio Zepa, participando conosco aqui no podcast para trazer um conteúdo incrível para nós, empresários, comerciantes e vendedores. Márcio, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Vendas. Fala, Jackson. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bora lá falar sobre vendas, né? Vamos lá. Afinal de contas, todo mundo é vendedor, né, na vida. Tudo é vendas, como diz Carlos Fortes, Tudo é vendas. nosso grande amigo. Quem nunca vendeu uma bicicleta, um carro, uma casa, até para comprar você tem que ser vendedor. Mas, Zepa, eu quero que você já comece com o tema principal do nosso papo de hoje. Né? O poder, a magia de fazer acontecer. A magia de fazer acontecer. A gente é que tem que fazer acontecer, né? Você falou, né? Quem não vendeu uma bicicleta um dia? Sabe que uma das primeiras coisas que eu vendia era a bicicleta. Com 12 anos eu comprava, reformava e vendia bicicleta com 12 anos. Né? E então eu já tinha veio empreendedorismo, de empreendedorismo e de vendedor desde sempre. Mas eu acho que a coisa para fazer acontecer, a magia de fazer acontecer, eu acho que ela vai um pouco além disso. Porque antes de você ser vendedor de algum produto, algum serviço, eu acho que você tem que ser vendedor de você mesmo, das suas ideias, daquilo que você acredita, né? Porque você tá o tempo todo, isso a gente faz sem a gente perceber, desde quando a gente é pequenininho. Né? Ali a gente está vendendo as nossas vontades, os nossos desejos, fazendo com que nossos pais comprem aquele desejo nosso. E a gente precisa ter o quê? Um poder de convencimento de que aquilo lá que você está vendendo é o certo para aquele momento, para aquela hora, para você, para as outras pessoas. Então eu acho que o fazer acontecer vai muito de você estar inspirado, e a inspiração gera todo vem desde ou da vontade ou da necessidade de algo, passa por uma questão chamada propósito, que é por que você precisa daquilo, por que você quer aquilo, e principalmente, para fazer acontecer em venda ou em qualquer coisa na sua vida, é atitude. Levantar, tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer, né? Senão, se ficar só no campo da inspiração, vai continuar. Vamos lá, então agora vamos complicar um pouco, porque aqui é tudo ao vivo, né? Não tem nada combinado, não tem perguntas não tem. pré-programadas. E se a atitude é importante, né? Estar preparado, qualificado é importante. Né? Porque não adianta, eu vendedor, quero bater meta, mas não faço cursos, não leio livros, não me qualifico e não podemos esperar com que a empresa busque essa qualificação para os seus vendedores. Muitos esperam, mas a empresa não investe. E daí quando a empresa investe, paga um treinamento, paga um workshop, o vendedor reclama porque é fora do horário de expediente. É à noite, nos finais de semana. Mas tem que ir lá no curso da empresa. É aquele conhecimento que a empresa está investindo, ele não devolve para a empresa. Conhecimento é um investimento vitalício, não ocupa espaço. Então, o que você aprende, você leva para você. Se você muda de emprego, você leva aquilo que a primeira empresa investiu, você leva para o segundo. E as pessoas reclamam. Fora isso, a equipe comercial e todas as outras áreas também devem investir por conta própria, não esperar só a empresa. Né? Então, até uma pergunta que eu faço é qual o último livro que você comprou, não romance, não policial, mas dentro da sua área para se qualificar. Né? Então, qual a última podcast, última palestra que você assistiu? E daí, Zepa, a pergunta é, baseado nisso, que já diferencia o vendedor 1 do vendedor 2. O que faz um time de vendas ter 20% que batem meta ou superam a meta e 80% da equipe que fica ali sendo mediano? Aquele que tem mês que bate a meta, mês que não bate a meta, que reclama, que está difícil, concorrência, economia, política, guerra. O que diferencia, na sua opinião, os vendedores que superam a meta dos vendedores medianos? E esses medianos, o que fazer para começar a superar?
Você começou falando sobre a questão de preparo, né? De estudar e tudo mais. Normalmente, já respondendo também a pergunta, normalmente essa turma dos medíocres, né? Não estou xingando ninguém, né? Medíocre é ser o mediano, é estar na média. E estar na média, infelizmente, não chama atenção. Você não vai superar ninguém, você não vai conseguir mostrar o seu valor porque você está na média. O cara que, para ele chamar atenção, ele tem que estar ou acima da média ou abaixo da média. Porque abaixo da média o cara também vai chamar atenção, como ruim. Né? Então, para você ter um impacto positivo na sua área, você tem que estar acima da média. E normalmente essas pessoas que não estudam, que não se preparam, que ficam reclamando de que o cenário está ruim, porque tem guerra, porque o Trump falando não sei o que lá, porque o Lula falando não sei o que lá, porque não importa onde ele se apoia para reclamar, normalmente são os mesmos que dizem que aqueles 20% que se superam, falam assim, ele tem sorte, né? Só que sorte, a gente sabe que é o preparo aliado à oportunidade. A oportunidade, ela muitas vezes aparece para todo mundo. Só que só vai conseguir aproveitar aquela oportunidade quem está preparado. E muitas vezes o cara fica preocupado com o treinamento formal de que a empresa dá ou não dá, né? E não, porque eu estou esperando o treinamento e tal, porque a partir dali eu vou ficar bom. Não, o treinamento é todo dia. E hoje, diferente da nossa época, né, lá atrás, que era difícil de a gente ter acesso a um conteúdo, né, quando a gente tinha, sei lá, era Barça, né? Mirador. Mostrando a nossa idade aqui um pouquinho, né? Dedurando. Hoje em dia é tão fácil de ter acesso a conteúdo. YouTube tá aí de graça. ChatGPT tá aí de graça. Tem tanta coisa que a gente consegue fazer uma leitura. E muitas vezes o cara... Você até perguntou, falou assim, o livro, o podcast da sua área. Eu vou um pouco além. Às vezes é interessante você sair um pouco da sua área e ter curiosidade para saber de outras áreas, porque às vezes você faz uma ligação. Nossa, eu estava lendo um dia desse sobre apicultura, sobre abelhas sem ferrão. Não tem nada a ver com a minha área. Mas eu falei, cara, isso aqui dá para fazer eu tive um insight ali que dá para fazer um link com uma palestra minha naquele momento e tal. Porque eu estava lendo ali como curioso. Não deixa de ser um estudo. Sim. Não deixa de você se preparar. Então, é necessário que, e aí isso não é só para vendedor, isso é para qualquer profissional, você esteja o tempo todo se informando, buscando informações novas, sendo curioso, estudando, né? São formas de estudar. Então, eu acho que o que difere esses 20% é justamente o cara que está preparado, é o cara que é curioso, o cara que não vê dificuldade, ou ele, na verdade, ele vê oportunidades nas dificuldades, né? Aquela história do vendedor de sapato na Índia, né? Você já deve ter contado várias vezes aqui no podcast, nem vou contar. Mas é isso, é o cara que vê aquela dificuldade e fala, pô, cara, vou vender sapato pra caramba aqui porque ninguém usa sapato. Então, não ficar se apoiando em dificuldades como desculpa para não vendi por causa de X, por causa de Y, porque vai ter algo sempre de ruim acontecendo no mundo que pode... Agora, se você deixa isso de lado e vamos vender. Mas, Epa, agora o pulo gato, tá? Eu tenho uma empresa, a minha empresa eu tenho ali 15 vendedores... 3, 4 estão na média para cima e os demais precisando de uma ajuda. Qual é a dica e qual a orientação que você traz para o líder, seja o gerente, diretor ou sócio da empresa, de como identificar quem precisa e como virar o jogo? Como trazer esses que não estão trazendo o resultado, o potencial que cada um deles pode trazer? Porque o que não podemos é comparar um vendedor com outro.
Nós temos que entender qual o potencial individual de cada um e fazer com que ele traga o seu potencial máximo. Então, como líder, ele consegue fazer essa identificação e como mudar o resultado do seu time, na sua opinião. Então, eu tenho uma empresa, eu procuro o Zepa, falo, olha, quero um treinamento para o meu time e eu quero que você traga esse resultado. Qual seria a abordagem? Qual a dica que você traz pré-treinamento para o gestor? Eu acho que a primeira pergunta que um gestor, que um líder precisa fazer aos seus liderados, e eu faria essa pergunta, pode ser coletivamente, mas depois seria importante fazer ela individualmente. É falar, camarada, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que você é vendedor? Por que você vende esse produto? E se a resposta for porque eu preciso pagar meus boletos, porque eu preciso sustentar minha família, eu falo assim, então procura outro emprego. Porque se realmente for isso, você nunca vai ser um bom vendedor. Ele precisa estar ali pelo impacto que ele causa nos clientes dele, pelo impacto que ele causa no mundo que ele atua. Não importa o que ele seja, se ele vender caneca, se ele vende, sei lá, seguro, passagem de avião, ou se ele vende, sei lá, caixão são tudo vendedores. Agora, o cara o que ele vende? Ele vende o produto físico ali, tudo mais, que ele fica falando que o dele é o mais barato que tem, ou ele vende a experiência, ele vende o resultado, ele vende o impacto para o cliente dele. E é nessa linha que eu acho que cada pessoa deve achar o seu porquê. Eu costumo dizer que existem 2 dias mais importantes da vida de cada um. O primeiro dia, obviamente, é o dia que a gente nasce, né? Senão a gente não estaria aqui. E o segundo dia é quando você descobre o porquê que você nasceu. E o vendedor, ele precisa ter esse porquê todos os dias na vida. Todos os dias ele tem que pensar, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o impacto que eu tô causando para a vida do meu cliente? Qual que é o resultado que eu tô levando para ele? Se ele tá pensando só na comissão, se ele tá pensando só no dinheiro que ele vai levar para casa para pagar os boletos dele e sustentar os filhos, infelizmente ele não vai conseguir sair do mediano. Ele tem que estar com algo acima disso, com um propósito acima disso para conseguir aumentar a venda, para conseguir, consequentemente, aumentar a comissão dele. Então essa seria a dica que eu daria para qualquer gestor. E aí não precisa nem ser só para vendedor. Um time sei lá, de engenheiros, um time de atendimento, principalmente, né? Qualquer time, acho que as pessoas precisam entender o propósito maior de estar ali naquele lugar, atendendo, vendendo, fazendo o que ele está fazendo. A Disney tem uma entrevista com seus colaboradores, que é a entrevista de ficagem. Né? Quando eu fiz a imersão, fiquei impressionado na palestra deles, e até o que é entrevista de ficagem. As empresas, elas se preocupam muito com aqueles colaboradores, vendedores que dão problema, que não trazem resultado, e esquecem dos bons. Porque os bons já estão ali, então ele vai sozinho. Uhum. É como uns pais com 2, 3 filhos. O filho que trabalha, que não usa drogas, que é o certinho. E os pais não dão atenção. Não, ele já tá ali, tá tudo certo, né? Vamos dar atenção pro caçula ali que tá dando por dor de cabeça, vai pra escola, briga. Ó, não sei. E... Olha o exemplo. Aí, ó o exemplo, da maldade, né, Múlio? E daí, a Disney, ela criou a entrevista de ficagem, principalmente para buscar esses que são os bons. E eles fazem algumas perguntas. E eu, lembrando agora 2 exemplos de perguntas. A primeira: qual foi a última vez que você pensou em se demitir? Segunda pergunta, dependendo da resposta, né? E pela experiência deles, é recente o pensamento.
Ó, eu pensei semana passada, pensei ontem, pensei o mês Eu passado. penso todos os dias. Eu penso todos os dias. E é muito legal porque eles deixam claro que a resposta tem que ser sincera e que não afeta nada. Muito pelo contrário. Eles querem corrigir caso esteja algo errado. Uhum. E daí a segunda pergunta, se a resposta for eu pensei ou eu penso, é o que podemos fazer para mudar essa percepção? Né? Entender onde que está. E segundo uma pesquisa que eles fizeram internamente, não é financeiro. Os empresários sempre acham que se eu fizer essa pergunta vão pedir aumento. Não, não é financeiro. É a falta de atenção. Você dá mais atenção para o meu colega que não bate meta do que para mim que bato metas todos os meses. Para mim, você acha que você compensa com a remuneração, com a bonificação, com a comissão. Daí, muitas vezes, eles param para repensar. Daí até eu brinquei lá e falei, nunca perguntaram para você, na inverso, chefe, qual foi a última vez que você pensou em me chamar para conversarmos? Fora dessa entrevista, ou para me demitir. Entendeu? É o inverso. Uhum. Né? E essa entrevista de ficagem, eles conseguiram reverter o jogo porque eles estavam perdendo os campeões. Eles estavam perdendo os seus melhores colaboradores. Entendi. Né? E outro ponto, que daí não é a Disney, mas um cliente meu, que eu faço um acompanhamento, né, na empresa deles, uma indústria em Minas Gerais, ele tinha a premiação dos 3 melhores vendedores, ganham bônus. E eram sempre os 4, 5... Os mesmos. Os mesmos ali. Os 4 ou 5 sempre, todo mês, eles se dividiam ali para serem os 3 melhores de um time de 82 pessoas. Então, de 82, 5 estavam sempre entre os 3 primeiros e os demais não. Algumas análises que nós fizemos. Primeiro, esses 5 que estavam eram avaliados pelo faturamento e não pelo resultado final. Margem de lucratividade, ativação de novos clientes, retenção. Eles eram avaliados apenas pelo faturamento bruto. E daí, com o levantamento interno que nós começamos a fazer junto com a equipe do financeiro, entre outros, eram os que davam o menor lucro para a empresa. O 6º, o 7º, o 8º faturavam menos, mas deixavam mais dinheiro na conta da empresa. Porque trabalhavam margem, trabalhavam retenção de clientes, não tinham gastos extras para prospectar, captar, almoço. Os melhores esbanjavam muito mais. Então a lucratividade para a empresa era bem menor. Então esse foi o primeiro levantamento. Com essas informações e outras, mudamos a regra de bonificação mensal, de premiação para os melhores. Começamos a colocar que não são os 3 melhores que ganham bonificação. São todos, os 82 representantes que conseguirem resultados melhores do que eles mesmos no mês anterior ganhavam bonificação. Então eles paravam de concorrer com os colegas e começavam a concorrer com eles. E não era só faturamento, era margem, retenção de clientes, ativação de novos produtos na ponta, nos clientes, aumentar o portfólio e não só vender o que o cliente pede, e ativação de novos clientes, prospecção. Então, colocamos algumas métricas com percentuais e todos que batessem aquelas métricas, né, percentuais, ganhavam uma bonificação. Jacques, mas essa bonificação, quem faturava menos, ganhava também? Ganhava, proporcional ao seu resultado. Então, todos ganhavam, mas proporcional. E se todos, para ganhar meta, tem que crescer 7%, e se todos crescem, a empresa cresce. Se só os 3 melhores crescem, a empresa não cresce 7%. Sem dúvida. Então teve uma mudança na cultura, na forma de premiar. Parar de premiar os 3 melhores e começar a premiar todos. Com bonificação proporcional aos seus resultados. Quem traz faturamento menor, ganha uma bonificação menor. Só que eles começaram a se ajudar. Então eu sou bom, já bati minha meta, eu começo a ajudar o colega. Porque ele não é mais meu concorrente, ele não vai pegar minha bonificação. Então, além de tudo, o melhor resultado foi que a empresa começou a crescer em resultados e aí, o time de 82 representantes começaram a se ajudar.
E daí, baseado nisso, Zepa, eu quero que você traga um pouco do seu livro, né? A Magia de Acontecer. Se você ainda não tem, está na hora de você adquirir esse livro, porque não é um livro para vendedores. Ele é um livro para a vida. Ele é um livro para aquele profissional ou pessoa que quer fazer a diferença, quer deixar um legado. E é claro, para nós vendedores, negociadores, esse livro traz diversos insights. Então, Zepa, baseado no conteúdo desse livro e da sua palestra, que traz esse conteúdo, né, uma das suas palestras, Sim. Baseado no que eu falei, de meta, mudar a mentalidade das empresas, de realmente fazer acontecer com a ajuda do seu time, eu queria que você trouxesse uma dica para quem está aqui nos assistindo. Então, acho que assim, até tem a ver com o que você falou sobre a Disney, né? Eu acho que tudo tem a ver com o propósito, tudo tem a ver com o porquê. E quando os vendedores, quando os funcionários começam a perceber que eles não estão mais pelo dinheiro, mas sim por algo muito maior, e muito provavelmente esses funcionários que tiveram a pergunta feita para quando que eu pensei em sair daqui, eu pensei em sair muitas vezes por falta até de desafios pessoais, de conquistas pessoais. E quando você fala, fazendo já uma ponte com o seu segundo exemplo, eu gosto muito de citar em palestra de vendas a questão de corrida de rua. Corrida de rua é um esporte extremamente democrático. Tirando aquelas primeiras pessoas que estão ali, até muitas vezes porque tem patrocinadores, competem de verdade ali para chegar ali entre os 5, 6 primeiros, tirando esses, todo o restante dos corredores, eles estão ali para competir com eles mesmos. Eles não estão ali pela medalha, eles não estão ali eles querem, ou talvez pela medalha, para poder somar mais uma medalha dentro do próprio portfólio de medalhas, mas não está comparando a quantidade de medalhas com o cara que está correndo do lado dele. Eu vou correr um pouquinho mais rápido para chegar a uma posição na frente. Não. E muitas vezes até você vê casos de um ajudar o outro Sim. na corrida de rua. E em vendas, nesse caso, né, quando não é uma coisa que tem canibalismo entre os vendedores, e o propósito está no crescimento da empresa, ou da área, às vezes não é da empresa, mas daquele setor, você conseguir evidenciar aquele setor para o mercado, você começa a perceber que o dinheiro não fala mais alto. O que fala mais alto é o propósito. Sim. Então, quando você me pede uma dica de como você pode fazer acontecer, quando a gente fala o que a gente precisa para fazer acontecer, a gente precisa de motivação. Motivação, todo mundo fala sobre motivação, mas o que é isso? É simples, motivo para ação. Então, para tudo que você vai fazer, pergunte-se. A dica que eu dou é isso, pergunte-se. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual resultado eu espero para mim? Não, estou fazendo isso porque o meu chefe me mandou fazer. Não. Para e pensa no que você vai ganhar com isso. Qual que é a sua motivação para fazer isso? Qual que é o seu motivo para a ação? Então, para tudo na vida isso. É você saber, porque isso é o que te alimenta para ter energia e atitude para fazer acontecer. Legal. E sabemos que recentemente você esteve em um cruzeiro pelos Estados Unidos. Passeando, não. Gostaria, mas não foi. Para uma convenção. Sim. Né, na área de turismo, né, profissionais brasileiros que foram para participar desse evento, e você foi um dos palestrantes escolhidos e contratado para participar e agregar com seu conhecimento. E daí a pergunta é: eu tenho uma empresa, eu tenho uma convenção de representantes, uma convenção de franqueados, de vendedores. Por que contratar o Zepa? Porque eu não falo de vendas especificamente. Eu falo de motivação para vendas. Motivação para fazer acontecer a venda. Então eu costumo trabalhar um pouquinho antes o ser humano.
e não exatamente o profissional vendedor. Porque para o cara ser bom vendedor, ele precisa estar muito bem como pessoa, saber, ele ter se encontrado como pessoa ali para saber o que ele está fazendo ali. É o que eu disse agora há pouco. Se o cara está ali só pela comissão, ele provavelmente não vai exercer um bom papel de vendedor. Agora, se ele está ali com um propósito. Então, eu sempre questiono isso, não importa qual área que seja. Não, eu estou numa convenção de vendas, seja de turismo, seja de seguros, seja de... Não importa qual setor que seja, eu sempre vou questionar o que você está fazendo de diferença na vida do seu cliente. Como que é a vida do seu cliente antes de você chegar até ele e depois chegar. Porque isso faz toda a diferença. Eu até brinquei com os diretores da MSC ali quando eu fiz essa convenção que o mais interessante para um vendedor não é exatamente a receber a comissão ali de fazer uma venda, mas talvez de você ser recontratado. Por que a recontratação? Porque você vai ganhar a comissão 2 vezes? Lógico que não. É porque você sabe que você ali fez uma diferença na vida do seu cliente. Se você foi recontratado, seja para um produto, para a venda de um produto, seja para um serviço, não pensa na segunda comissão que você está recebendo, mas sim no resultado positivo que você causou para o seu cliente. Eu até brinquei com eles ali, falei assim, ó, fica a dica, né, para a próxima. Então, é isso, né, a gente precisa pensar não no valor da venda. É claro que todo mundo gosta de dinheiro, não vamos ser hipócrita aqui. A gente quer, a gente tem um olhinho ali na linha final ali para a gente ver quanto que a gente vai ganhar de comissão. Claro, o vendedor faz isso, mas mais do que isso, ou antes disso, se preocupe com o resultado que você vai causar para o seu cliente. Porque isso faz toda a diferença. Porque esse resultado, se o impacto for positivo, certamente ele vai te recontratar, ele vai te procurar, mesmo que você não seja o melhor valor do mercado. Porque um bom vendedor não tem que vender preço, né? Você sabe bem disso, você já deve ter falado várias vezes aqui no Papo de Vendas. Que legal, muito legal. Zepa, infelizmente estamos chegando no final do nosso bate-papo. Passou muito rápido. Passou muito rápido, mas com certeza teremos novas oportunidades. E eu quero que você já vai pensando numa frase final para encerrarmos o nosso episódio de hoje. Maravilha. Para você que está nos assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com aquele amigo, familiar que você lembrou enquanto o Zepa trouxe algumas dicas aqui importantes, né? Já compartilhe com aquela pessoa que você lembrou durante esse episódio. Zepa, qual a sua dica final? A dica final é o seguinte, que eu costumo dizer que o milho que não passa pelo fogo não vira pipoca, né? E o trabalho que não passa pelas dificuldades não vira sucesso. Então, assim, para fazer acontecer, você precisa gostar de se incomodar, porque fazer acontecer, no final das contas, você acaba se incomodando, mas é a única forma de você chegar no final e falar, uau, fui eu que fiz, uau, eu consegui. Que legal, show de bola! Muito obrigado por sua participação, espero em breve tê-lo novamente aqui conosco. Será um prazer.